Fala aí, galera traídos, beleza? Nós estamos aqui de volta, a gente passou um período aí um pouquinho longe de vocês, mas tudo pensando aí num conteúdo bacana para que edifique sua vida, beleza? Estava com muita saudade de estar falando aí com você, então você já sabe, antes de qualquer coisa, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito legal para você. Mas antes, roda a vinheta. Esse mês a gente vai falar sobre... Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os desafios da vida cristã de um jovem. E para isso, não que eu seja jovem, mas eu chamei o Luiz Felipe. Deus abençoe, Felipe, por estar aqui com a gente. Para quem não conhece, esse cara é o responsável pelas edições dos nossos vídeos, as lives, imagens, tem o que mais? Som também, letras, se você vir aqui na igreja, as letras do nosso... Redes sociais. Cara, esse cara é multiministério, ele cuida toda essa parte multimídia da nossa igreja, influenciador digital também, aí talvez você chegou nesse vídeo por causa dele, né? Tá aqui com a gente, é um cara que tá postando alguns conteúdos voltado para essa coisa jovem, né? Para essa pegada jovem, porque a gente precisa muito. E a gente chamou ele para a gente estar batendo um papo. Bom, Felipe, hoje a gente vai falar sobre os desafios de um jovem vivendo aí nessa era aí tão moderna. Não sou velho, mas na época que eu era um pouco mais novo não tinha todo esse boom aí de informação, boom de gente aí vendo um ao outro. E cara, com tudo isso que a gente está vivendo, pandemia, seja o que for, cara, ao seu ver, seu ministério, né, o seu testemunho, com o pessoal que você convive, vê, conversa, cara, são as dificuldades de um jovem cristão? Cara, paz seja com todos, para você que está assistindo. E eu acho que a maior dificuldade, assim, para um jovem cristão, assim como para qualquer idade, assim, mas para um jovem é muito focal, assim, são os julgamentos, porque é na escola, é para quem trabalha, na vizinhança, até nas redes sociais. Ou você é muito jovem para estar na igreja, então você tem que estar aproveitando da sua juventude em outro lugar, tem idade certa para estar na igreja, para as pessoas é isso. Ou você é muito jovem para pregar o evangelho, para falar sobre Jesus, você não tem autoridade, você não está no seu lugar de fala, então sempre tem essa de ele não saber como falar ou estar no lugar certo. Cara, você falando isso, vê se você entende assim. O que eu vejo de uma molecada, com todo respeito, tá? Essa meninada aí nova aí que tá pra frente disso, o que eu vejo é assim, uma dificuldade no mundo, né, que tem esse preconceito, pô, você é muito novo para estar fazendo isso, você está desperdiçando sua vida e tal, mas também uma dificuldade, talvez, dentro da igreja, né? Porque talvez algumas pessoas dentro de algumas igrejas veem como, tipo, é muito moleque, é muito menino para estar pregando o evangelho, né? Eu acho que a gente, hoje os jovens, eles têm essas dificuldades, né? Sim, eu já passei por isso, por ser muito jovem, estar falando sobre Jesus. Uma vez comentaram numa live que eu estava fazendo que eu não estava no meu lugar de fala e que eu não estava preparado ainda para estar falando sobre Jesus, como se tivesse uma idade específica para você ter sabedoria para falar sobre algo que você vive. Então isso é muito real mesmo, tanto no mundo quanto na igreja. Os jovens, principalmente jovens, ele tem essa de precisar chegar em uma idade certa para ter sabedoria para falar sobre alguma coisa. Sim, e cara, eu acho que ao meu ver isso inibe muito também os jovens, né? Porque se você for nessa, você precisa ter uma idade certa, você precisa fazer aquilo outro, um monte de requisitos para você falar de Jesus, cara, inibe muitos jovens se aproximarem de Jesus, né? Porque na cabeça do jovem fica naquela de religião, de regra, idade e cumprir um monte de pré-requisitos para começar esse ministério, né? Sim.
E uma coisa que é até te cortando. Me cortando antes de eu falar. Você viu? Tá. Mas uma coisa que também a gente precisa entender que, cara, Jesus chamou 12 pessoas, 12 meninos e eles tiveram a oportunidade deles de fala, tiveram a oportunidade de aprender e a oportunidade de fala, né? E agora? Até porque. Agora pode? Pode. Até porque quando a gente. Tudo que eu falo, eu aprendo também. Sim. Tudo que eu falo, eu pesquiso e eu aprendo. E quando sai da minha boca, o Espírito Santo fala comigo sobre o que eu estou falando também. E assim, eu acho que um jovem, para conquistar a alma de um jovem, é muito mais fácil Sim. do que alguém, sei lá, com a cabeça de alguém há alguns anos atrás, sabe? Sim. Então, para um jovem, ele tem um jeito de falar, ele tem todas as manhas para chegar no outro jovem e falar do jeito certo, para ele sentir confortável e estar no lugar. Sim, Deus ele usa todos no mundo a qual ele vive, né? Não adianta um cara mais velho ir pregar dentro de uma escola que a molecada não vai dar ouvido para ele. E vice-versa, um menino talvez ir para um lugar de umas pessoas mais velhas, talvez esse pessoal, pô, o que esse cara tá falando, e alguma coisa do tipo. Então acho que a primeira coisa que você tá vendo nesse vídeo, cara, você precisa entender que Deus ele vai te usar no lugar onde você está. Seja qual for a sua idade, seja qual for a sua colocação profissional, se você estuda, se você está dentro de casa sem fazer nenhum desses dois, Deus vai te usar dentro da sua casa, dentro da sua família. Então acho que isso é muito importante você entender isso. E Felipe, cara, é uma coisa que, para quem não sabe, eu sou líder de célula, sou líder dele, eu de um monte de molecada, e esse pessoal, vocês têm muitas dúvidas, né? Vem vários questionamentos, uma série de coisas, como tatuagem pode ou não pode, música, uma série de coisas. E cara, como que você, quando vem esses questionamentos, como que você lidar, como que você orienta, como que você conversa com esse pessoal sobre isso? Então, tudo que eu já aprendi com o meu líder, com o meu pastor, eu tento passar para outras pessoas. Então, com essas coisas assim, quando vem uma pergunta muito que eu falo, meu Deus, eu não sei, aí eu vou perguntar para o meu líder, ou eu vou pesquisar, depende da hora, assim, mas eu sempre vou ter uma orientação e tentar sempre dar a resposta certa à medida da minha liderança e tudo mais, para o que a pessoa quiser saber. Sim, porque às vezes você tocou num assunto muito importante. Às vezes também as pessoas dentro de uma igreja, dentro de um ministério, talvez não respeita isso porque acha que tá perdido, tá largado aí fazendo o que quer, da maneira que quer, da forma que quer, e não é, né? Isso é muito importante também. Você aí, jovem, tá querendo influenciar as pessoas, falar de Jesus, fale, vai para cima, mas tem uma autoridade espiritual por trás que vai te sustentar em uma oração, vai te sustentar em um conselho, vai te sustentar, seja num conhecimento, porque nunca a gente sabe de tudo, né? E às vezes as coisas realmente a gente vai aprendendo com a maturidade, de fato, mas isso é muito importante. Se você tem essa vontade, não iniba porque você, não sei, né? Porque é uma coisa que talvez os jovens ou todo mundo tem essa, né? Acho que a gente já até falou até num vídeo de célula. Como que eu vou fazer se eu não sei tudo, né? Não sei se você já se pegou nisso. Eu já me peguei várias vezes, seja na minha chamada ministerial, no início ou hoje, já me peguei muitas vezes. Como que eu vou fazer se eu não sei tudo? Né? E isso a gente não pode ter. A gente precisa ter a coragem, mas precisa ter um conhecimento por trás das coisas. Isso é muito bacana você que está nos vendo entender. Bom, Felipe, e como que você sentiu que Deus estava te chamando para você fazer esse trabalho de evangelismo, desse ID nas suas redes sociais? Como que você começou a ter coragem de fazer? Porque eu acredito que precisa de muita coragem. Como que você despertou para isso? Então, eu estudava o dia inteiro, assim, trabalhava também antes da pandemia, então eu tinha o dia inteiro livre, assim, com pessoas. Então eu usava esse dia, essas pessoas, para falar sobre o que eu amo e o que eu acredito, que é sobre Jesus. Então eu estava estudando, falava sobre Jesus, estava trabalhando, falava sobre Jesus. Só que eu me peguei num ponto que eu não tinha mais muito o que fazer, porque os estudos eram por EAD, não tinham pessoas na minha volta. Eu não estava mais trabalhando, então eu cheguei um dia que eu estava sem ninguém para conversar sobre Jesus, sobre o que eu acredito. Então eu peguei o que eu tinha, que era no celular, e comecei a falar. Eu senti que eu estava fazendo a coisa certa,
porque para muitos jovens hoje em dia, principalmente nesse tempo de pandemia, o meu único lugar que eles têm para ficar é no celular. Então eu usei o meu para tentar influenciar eles e me alimentar de uma forma positiva. Isso é muito legal, né? Porque a gente precisa cumprir o ID com as ferramentas que nós temos, né? Porque às vezes, você, estudando à distância, parou de trabalhar, não vou falar mais de ninguém, ou vou ficar batendo nas mesmas pessoas, mas você conseguiu expandir isso, né? Isso que é bacana, né? Com as pessoas que te seguem, que muitas vezes nem te conhecem pessoalmente, mas começa a ver aquilo que você está pregando através das redes sociais. Isso é muito legal. E eu acredito que é até um desafio para todos nós nessa pandemia, nessa loucura, transformar esse evangelismo que a gente tinha muito preso só pessoalmente para essa parte de rede social, essas coisas, né? Sim, é muito difícil, muito confuso. Quando eu comecei a postar algumas coisas, já vi algumas piadas, algumas coisas assim, tipo, nossa, virou crente. Porque eu não mexia pra postar nada, assim. Então quando eu comecei a postar, eu já... Pera, acho que não tá dando certo isso aqui. Mas aí eu continuei porque era o único meio que eu tinha, como eu disse, de fazer o ID. As pessoas sempre vão falar, sempre vão soltar piada, julgar, como eu te falei que aconteceu. Mas o importante é continuar, porque no começo tudo é meio difícil, assim. Sim, mas o que é muito importante, né? No começo sempre vai ser difícil, as coisas vão ser difíceis, mas o que é importante é por quem e para quem que você está fazendo essas coisas. Isso que vai te dar forças para você continuar em qual área que for, sendo o propósito e o real centro Jesus. Cara, e como que é você resistir às tentações, à chamada para o pecado, dentro desse mundo, você sendo um jovem, dentro desse mundo recheado, né, de tentações, de oportunidades para pecar? Como que é resistir a tudo isso? Cara, eu acho que é buscando mais e tentando estar mais nele, né? Porque eu ocupo todo o meu tempo, assim, ou eu tô pesquisando alguma coisa sobre ele, ou eu tô me alimentando, cara. Sim. E eu acho que o mais importante é isso, para qualquer idade, assim, é você buscar se alimentar e estar nele, porque é difícil demais, assim, as coisas, principalmente para jovens, amizades e tudo mais, que vão tentar te influenciar. Sim. Então, eu acho que o correto, assim, é se alimentar, estar nele para influenciar essas pessoas que querem te influenciar, entendeu? Sim. Então, eu tenho que estar sempre buscando e estando nele para resistir ao diabo. Cara, isso é muito legal, porque às vezes a gente cria muitas coisas para resistência de tentações, dessas coisas, mas quando mais nós nos aproximamos de Jesus, né, mais nós temos mais dele e menos do mundo, menos da nossa carne, né, e acaba sendo fácil. Não que é um caminho totalmente tranquilo, lindo, maravilhoso, mas acaba sendo fácil a partir do momento que nós estamos juntos com ele, né? Sim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Felipe, muito obrigado pela presença. Deus continue abençoando sua vida grandemente. Deus continue expandindo seu ministério cada vez mais. E você que está vendo esse vídeo, cara, você que quer influenciar, você que é um jovem, tá nesse turbilhão, seja de sentimentos, de pensamentos, de ideias, cara, acho que é uma coisa que eu falo para qualquer pessoa: se apegue em Jesus. Às vezes a gente fica querendo várias coisinhas, não, você precisa fazer aquilo, você precisa dar 3 pulinhos, aquela coisa toda. Não, cara, se apegue em Jesus, porque aí você vai descobrir o seu propósito, o seu chamado, você vai descobrir para que você nasceu, o que você precisa fazer, quem é você. Cara, então se apegue em Jesus, beleza? Deus abençoe novamente você, Felipe. Você que não conhece ele, ficou curioso, aí tem as redes sociais aí dele, Instagram, TikTok, tem mais alguma coisa? Só isso. Então vai estar aí para você seguir, tá bom? Tem as nossas redes sociais também da nossa igreja, segue lá, dê o seu like, vai ser muito legal, tá bom? E Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou, compartilha, se inscreve, curte, manda para ative o sininho, porque vai chegar a notificação. E, cara, manda pra quantidade maior de pessoas que você conhecer, que você achar que conhece, que você já falou um dia na vida. Compartilhe com essa pessoa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de você e dela. Até a próxima!